Bom dia, meus amados. A meditação da noite do dia 4 de agosto tem como título O Doador da Lei. E diz assim o verso principal que está em Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. No monte, Jesus estava de perto, sendo observado por espias. E ao ele desdobrar os princípios da justiça, os fariseus fizeram com que se murmurasse que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera no Sinai. O Salvador nada tinha dito para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés, pois todo o raio de luz que o grande guia de Israel comunicara a seu povo fora recebido de Cristo. Conquanto muitos digam em seu coração que ele viera para anular a lei, Jesus, com inequívoca linguagem, revela a sua atitude para com os estatutos divinos. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus 5,17. É o Criador dos seres humanos, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio pôr à margem seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio de sol até os mundos, nas alturas, encontra-se debaixo de leis, e da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça a reger a vida de todo ser inteligente, e o bem-estar do universo depende da conformidade com esses princípios. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Os anjos são governados por seus princípios e, para que a Terra esteja em harmonia com o céu, também o ser humano deve obedecer os estatutos divinos. No Éden, Cristo deu a conhecer ao homem os preceitos da lei. A missão de Cristo na Terra não era destruir a lei, mas, por sua graça, levar novamente a humanidade à obediência de seus preceitos. O discípulo amado, que escutou as palavras de Jesus no monte, escrevendo muito depois sob a inspiração do Espírito Santo, fala da lei como de uma perpétua obrigação. Diz ele que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Ele torna claro que a lei a que se refere é um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. 1 João 2, versículo 7. Ele fala da lei que existia na criação e foi reiterada no Monte Sinai. O Maior Discurso de Cristo, página 47 e 48. Para refletir, como você começaria a explicar para um descrente que o bem-estar do universo depende da lei de Deus? Meus amados, algumas pessoas e religiões têm mania de achar que porque Jesus morreu na cruz por nós, a graça dele cobriu os nossos pecados e nós podemos pecar à vontade. Mas por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz? Por quê? Porque nós pecamos. E na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado é a transgressão da lei. Então vamos pensar, se o salário do pecado é a morte, então você transgredir a lei, que é o próprio significado do pecado, quer dizer que você está desobedecendo os preceitos. Quer dizer que não há vida sem você não obedecer. Ou seja, o nosso cumprimento da lei é uma resposta de gratidão, uma resposta de amor ao sacrifício de Deus. O sacrifício de Jesus, nosso irmão querido, nosso amigo. Então, Jesus teve de se sacrificar para pagar os nossos pecados. Porque quando nossos pais primitivos pecaram no Jardim do Éden, eles não assumiram a culpa dos erros. Eles culparam a Deus. E Deus assumiu a culpa disso. E Deus Filho assumiu a culpa disso. Quem foi culpado por tudo foi Deus Filho, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve que vir aqui e assumir a forma humana. E por isso todo aquele significado do Cordeiro, toda aquela coisa de revestir a pele, porque pelo sacrifício dele, por ele ter sido moído, aquelas pessoas poderiam ter a oportunidade de ser salvas. Então a salvação, ela é de graça, ela é pela graça, porque nós não merecemos, nós pecamos e todos carecem da glória de Deus. No entanto, nós temos a parte de obedecer os preceitos de Deus, porque os preceitos de Deus
é um regime no qual a gente tem para viver. É um regime no qual Deus instituiu para nós porque Ele sabe o melhor, porque Ele sabe que o salário do pecado é a morte. E se o pecado é a transgressão da lei, então nós precisamos cumprir a lei para termos vida. E foi a forma de vida que Jesus pediu para que Adão e Eva seguissem, porque era o estilo de vida que a eternidade teria. Então, para prová-los ser eles dignos da eternidade, Ele permitiu que o pecado viesse à porta deles. Infelizmente, eles abriram. Então, amados, vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai amado, agradecemos por esse imenso sacrifício de Jesus Cristo ao morrer na cruz por nós. Nós sabemos que nós não temos, Senhor, sido o exemplo. Nós estamos muito longe de alcançar o ideal que o Senhor quer para nós. E o Senhor diz através da palavra que nós iremos cada dia mais nos aprimorar na Tua palavra, nos fortalecer na palavra, a fim de que atinjamos a estatura de Jesus Cristo. E essa será uma caminhada que nós precisaremos de Jesus. Nós precisaremos da graça do nosso irmão querido. Que o Senhor possa, Pai, resplandecer essa graça em nós. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a cumprir todos os preceitos, a cumprir, acima de tudo, a colocar isso como verdadeira aliança perpétua com o Senhor. Porque Jesus Cristo não morreu à toa por nós. Morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. E para isso nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos escutá-lo. É difícil, Senhor, nós temos a mente dura, nós temos a mente pecaminosa, mas quebrante esse ser, porque nós mesmos não conseguimos nos sacrificar. Tudo de bom que vem de nós vem do Senhor, porque nós não originamos nada, apenas o Senhor é quem traz alguma coisa de bom para nós. É o Senhor que nos aprimora a felicidade, nos aprimora a bondade, tudo vem do Senhor. Te agradecemos por isso, te pedimos também em nome de Jesus. Cuide de cada ser humano, de cada pessoa que aqui está escutando, das pessoas que não estão escutando. Que todos nós possamos, Senhor, sempre estar na boa vontade, na Tua boa vontade. Nós possamos enxergar essa graça. Senhor, por favor, nos guie pelo caminho correto e nos mostre o que na nossa vida não tem sido em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.